Bem-vindo a mais um relatório de hábitos. Na verdade, esse é o primeiro relatório de hábitos que eu vou fazer com vocês, porque hoje é quinta-feira, uma quinta-feira nublada. Realmente, esse vídeo foi gravado na quinta-feira, mas eu não consegui terminar de editar ele ao ponto de conseguir enviar pra vocês, porque eu tive um dia completamente corrido. Então, agora a gente vai assistir ele como se fosse na quinta-feira, mas já é alguma coisa, né? Vamos ao que interessa. Como que foi esses últimos dias? Teve dias, gente, que eu consegui cumprir bem de boa, e teve dias que eu simplesmente larguei mão e olha, eu vassourei. Acabou que eu acrescentei outros hábitos nessa lista e assim, já era bastante hábitos, né? Se você quer começar alguma coisa, eu sugiro você não colocar já muitas metas, muitos hábitos. Mas eu acabei indo por esse caminho, né? Então eu vou dizer pra vocês o que funcionou, o que não funcionou, como que foi, porque eu anoto tudo na minha agendinha. Eu tenho uma agenda física, ela tem um cantinhozinho assim que eu vou colocar aqui, são os hábitos. Aí eu coloquei lá, tipo, sem celular quando acorda, reduzir as redes sociais, estudar, que é um negócio que eu falei sobre idiomas, ler, que é um negócio que eu não tinha colocado, mas eu acrescentei, e vídeo, que é editar vídeos. Por exemplo, eu tenho aquela viagem que eu falei pra vocês que eu fui pra Floripa, e eu preciso editar. Cara, na sexta-feira, um dia depois de eu ter concordado com vocês em fazer esse relatório de hábitos, eu gabaritei, eu fiz tudo. Gente, minha sexta-feira foi hiper produtiva. Eu acordei cedo, acordei sem celular, acordei bem, eu fiz leitura, eu editei um vídeo por 1 hora. Ele demorou menos tempo do que eu achei que ia demorar pra eu editar o vídeo. Agora vem a parte mais chata, que é escolher as músicas. Consegui organizar um roteiro de viagem e eu consegui fazer até uma tarefa extra que eu achei que ia demorar, tipo, horas. Cara, demorou acho que 1 hora. Eu achei que eu ia durar o dia inteiro pra fazer aquela tarefa, que era criar meio que um manual de como utilizar determinada ferramenta. Foi muito rápido, eu fiquei tipo, nossa gente, era só isso. Cara, por que eu demorei tanto pra fazer? Cara, é incrível, né? Às vezes a gente tem essas coisas de tipo, de demorar pra fazer alguma coisa. Uma amiga minha tava mostrando pra mim esses dias uns vídeos, quanto tempo você realmente leva pra fazer uma coisa que você tá procrastinando há muito tempo. Então a pessoa ia lá, tipo, tinha um cantinho da bagunça, que tava há 3 anos bagunçado, que a pessoa sempre falava assim, uma hora eu arrumo. E aí a pessoa ia lá e decidia arrumar. E ela via que, tipo, aquilo que ela demorou 3 anos, ela conseguiu arrumar em 30 minutos. Cara, é muito isso, né? A gente só tem que se domar e falar assim, não, eu vou fazer isso do começo ao fim. O que tem me ajudado, e isso é uma coisa muito legal, colocar tempo. Por exemplo, pra editar um vídeo, eu falei assim, cara, eu não vou editar mais do que 1 hora. Eu vou sentar minha bunda nessa cadeira, eu vou olhar pro meu computador, eu vou desligar as notificações do meu celular, e eu vou focar nessa edição por 1 hora. É só 1 hora do meu dia. Não é mais, não é menos. É só 1 hora. Ou se você quiser, você pode usar o tempo do Pomodoro também. Existe um outro aplicativo chamado Forest. Meio que você vai criando uma árvore enquanto você pausa as coisas do seu celular. E aí, se você encosta a mão no seu celular, a árvore morre. E aí você fica tipo, cara, como é que eu vou construir uma floresta? Sendo que eu sempre mato minha árvore encostando no meu celular. E eu acho uma estratégia muito boa. Funcionou comigo. Fiquei 2 horas lendo um livro. Não era o meu objetivo, mas eu fiquei, porque na verdade eu acabei influenciada em ler o livro. Enfim, mas colocar tempos, ajuda bastante você a terminar alguma tarefa. Por exemplo, eu não preciso me propor a arrumar o quarto inteiro. Eu posso me propor a arrumar o meu quarto por 45 minutos por dia. Apenas. Ou 30 minutos, ou 20 minutos por dia. Aí, um pouquinho de pouquinho que você vai fazendo, você vai ver que muda muito. E aí eu peguei essa ideia e apliquei para todos os outros... Todos não, né? Porque tem alguns que não tem como fazer isso. Mas eu apliquei para os outros hábitos que eu tava querendo colocar. Tipo, estudar. 1 hora eu sentei e eu falei assim, cara, eu preciso aprender esse idioma. Eu sei que na minha cabeça eu quero já sair falando tudo em inglês. Eu penso assim, se eu sento 1 hora, eu vou aprender todas as palavras em inglês, eu vou saber pensar em inglês, eu vou falar fluentemente inglês. Só que não, galera. A questão é você programar a sua cabeça e falar assim, beleza, você não precisa saber tudo. Você só precisa estudar um pouquinho hoje. Mas enfim, só pra finalizar então, eu vou colocar aqui a listinha dos dias da semana e o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. Na sexta, gabaritei, fiz tudo certinho, só estudar o inglês que eu meio que vassourei porque eu acabei estudando inglês
enquanto eu jogava um jogo em inglês. E aí não tinha legenda, não tinha nada, eu tinha que prestar muita atenção no jogo. Por sinal, The Long Dark, finalmente eles terminaram o primeiro jogo. Gente, já faz não sei quantos anos que eu tenho esse jogo, eu nunca consegui jogar o último episódio, porque os benditos não lançavam. Tá certo, eu comprei o jogo enquanto ele estava em desenvolvimento, mas assim, galera, agilizar. E é muito bom esse jogo, tá? Muito bom. Ele é um jogo meio de sobrevivência, só que na neve. E não é bem de sobrevivência porque tem uma história por trás, então, tipo, tem todo um negócio pra você fazer. Ai, eu amo, amei. Voltando, no sábado, só acordei sem celular e reduzi redes sociais, porque no domingo, nada, eu não fiz nada. Mexi no celular até de madrugada, mexi no celular quando eu acordei, foi o ó. Aí na segunda-feira eu também mexi no celular quando eu acordei, reduzi redes sociais, eu não estudei e eu li. Na terça-feira eu só acordei sem celular, reduzi redes sociais e li. Na quarta-feira, acordei sem celular, reduzi as redes sociais, eu estudei, eu li, mas eu não editei. Mas assim também não preciso fazer tudo, né? Foi a primeira semana desse relatório, melhor do que a gente estava, não é mesmo? Eu notei que eu pulei alguns hábitos que eu tinha falado na semana passada e eu não coloquei aqui na minha lista de hábitos, que é organizar o roteiro da minha viagem. Então eu acrescentei uns e tirei outros. Então a gente vai tentar lembrar disso na próxima semana. Aqui, gente, o negócio é maluco, é assim, ó, a gente erra, ajusta e faz ao vivo, né? E na verdade, assim, esse vídeo ele não tem uma conclusão, porque eu não consegui gravar o final do vídeo, porque eu já tinha que sair, já tinha que fazer um monte de coisa na rua e eu não tive tempo de terminar ele. E como eu não consegui gravar uma finalização para esse vídeo, então eu vou deixar com vocês um pequeno videozinho que eu fiz de como que foi o processo de produzir uma máscara de lutador mexicano pro meu pato. Tá? Então fiquem aí com esse entretenimento gratuito pra vocês. E ó, enquanto eu tava fazendo essa máscara, não é que eu não tava fazendo nada não, hein? Eu tava estudando, deixei um curso rolando lá enquanto eu fazia o negócio manual. Então a gente aproveita e faz 2 rolês num só, porque a gente é, assim, ansioso, né? Ansiedade é ser a 1000. Eu vou fazer primeiro o desenho e aí depois a gente vai pintar. Agora sim, chegando no final do vídeo, então um beijão pra vocês, até semana que vem, passar bem, fui!